Olá, graça e paz. Estamos iniciando mais uma semana na nossa jornada de leituras bíblicas. Essa semana vamos avançando no livro de Jó, aqui o cardzinho para você acompanhar. Leremos então do capítulo 22 até o 31. Esse trecho acompanha o seguinte: como nós já tínhamos visto, o livro está estruturado em ciclos de discursos. Né? Nós já vimos o primeiro ciclo, onde Elifaz, Bildade e Zofar falam e Jó responde a cada um deles. Vimos o segundo ciclo, onde isso tudo se repete. E agora temos o terceiro e último ciclo de debates. Né? Então nós teremos aí no capítulo 22 Elifaz falando, no capítulo, na segunda-feira então, e depois veremos o Jó respondendo, capítulo 23 e 24, Bildade dando o seu último argumento e Jó respondendo Bildade. Zofar não fala nesse último ciclo. E aí então, na quinta e sexta-feiras, nós vamos ver as últimas falas de Jó. Jó faz um discurso final, é como se nós estivéssemos num tribunal, naqueles filmes de tribunal, em que o advogado de defesa, o advogado de acusação, tem a sua oportunidade das suas últimas palavras. Então aqui Jó faz um último discurso, né? Ele responde Bildade no capítulo 26, mas o capítulo 27, 28, 29 e 30 e 31 são apenas palavras de Jó, finalizando a sua defesa, e aí a parte de Jó termina no livro. Né? Na semana que vem veremos mais dois debatedores que entram em cena para fechar o livro. Bom, então esse é o conteúdo da nossa semana de leituras. O que eu quero destacar aqui com vocês? Em primeiro lugar, estamos chegando ao final, né, da peregrinação de Jó, que é conhecido pela sua paciência. É Tiago, lá no capítulo 5, versículo 11 do seu livro, que fala, né, olha, vocês ouviram da paciência de Jó, né, e como Deus mudou, né, no final lá da sua vida, mudou sua história e tudo mais. E aí, muitas vezes, né, as pessoas que não conhecem o livro de Jó, imaginam, né, fantasiam Jó como alguém com uma mansidão passiva, suportando tudo ali calado. E quando finalmente vão ler o livro de Jó, não sei se foi esse o seu caso quando você foi ler, descobre que Jó não tem nada de passivo. Ele está ali brigando com Deus, argumentando, e ali, então, ele está muito ativo, na verdade, né? E o que Tiago chama de paciência aqui significa permanência, perseverança. Então, não é que Jó fica ali aguentando tudo quietinho, não. A questão é que ele permanece ao lado do Senhor apesar de tudo, que é o que Tiago está ensinando os seus fiéis lá a fazerem no seu livro. É por isso que ele toma Jó como um exemplo a ser seguido, né? Alguém que, em meio ao sofrimento, em meio a todos os problemas, persevera, continua, não desiste. E, de fato, a gente vê que Jó não desistiu. Bom, no vídeo da semana passada eu falei da tese dos amigos de Jó, dos conselheiros de Jó, não sei se são amigos mesmo, né? Com alguns amigos como aqueles lá, melhor nem tê-los. Mas a tese deles era muito simples. Deus castiga os ímpios. Se você está sendo castigado, então você tem pecado, você cometeu alguma falha e Deus está te castigando. Qual é a tese de Jó? Aí você poderia pensar, então Jó pensa completamente diferente, né? Não. Conforme nós chegamos ao final do livro, nós percebemos que a tese de Jó é: Deus é justo, e nisso os amigos dele também defendiam. Portanto, eu não deveria estar sofrendo porque eu sou inocente. Essa é a diferença. Os amigos de Jó dizem: Deus é justo, se você está sofrendo, você merece. E ele diz: Deus é justo, eu não deveria estar sofrendo porque eu sou inocente. Então, você percebe que eles participam, né, tanto Jó quanto seus colegas ali, eles participam da mesma mentalidade, da mesma teologia, vamos dizer assim, né? Aí no finalzinho a gente vai perceber então qual é a queixa de Jó, né? A queixa de Jó é: por que eu? Se Deus é justo, então só os ímpios deveriam sofrer.
Eu não deveria estar sofrendo? Por que eu estou sofrendo então? Eu tenho o direito de saber o que eu fiz. Isso você vai se lembrar de várias passagens nas quais ele se posiciona falando assim, não, eu quero que o Todo-Poderoso compareça para me dizer qual é a minha acusação. Um exemplo disso está lá no capítulo 31, 35. Vou ler para você aqui, vou destacar para vocês. Capítulo 31, versículo 35. Jó diz assim: tomara eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário, Deus, escreva a sua acusação. Ele é bastante ousado, né? Bastante abusado, talvez a gente devesse dizer, porque ele de fato entende que ele está sendo punido injustamente, né? Deus só deve punir os maus. Mas ele tem alguns insights que os amigos dele não têm de maneira muito clara, né? Então, por exemplo, quando ele fala a respeito do castigo de Deus para os maus, ele também reconhece que Deus não castiga os maus de imediato. É uma falácia isso, achar que cada pessoa que faz o mal, Deus castiga em seguida. Muitas vezes Deus permite que os ímpios prosperem. Essa, inclusive, é a queixa lá do salmista do Salmo 73, lembra-se disso? Né? Eu invejava a prosperidade dos ímpios, chega a dizer. Então nós vemos Jó falar disso algumas vezes aqui, no capítulo 24, né, dentro desse trecho, né, que nós estamos lendo essa semana. A gente podia ir lá atrás e achar outros, mas para nos mantermos nessa semana de leitura, capítulo 24, versículo 18, ele diz assim, que vós dizeis, os amigos dele, os perversos são exaltados, são levados rapidamente na superfície das águas. Maldita é a porção dos tais na terra. Já não andam pelo caminho das vinhas, né? Ou seja, os amigos de Jó diziam, os perversos vão todos ser castigados, né? Eles não vão prevalecer. Aí Jó diz, lá no versículo 22, não, pelo contrário, Deus por sua força prolonga os dias dos valentes. Vence eles de pé quando desesperavam da vida. Quer dizer, o próprio Deus muitas vezes sustenta esses homens maus. Ele vai lá e segura eles. Então não é tão fácil assim discernir quem está sendo castigado ou não, porque muitas vezes o ímpio não está sendo castigado, pelo menos não agora, né? Pelo menos não imediatamente. Então ele está rebatendo o argumento dos amigos, apesar dele pensar semelhantemente, né? Um pouco à frente, no capítulo 27, 16, ele diz o seguinte, uma segunda ilustração aqui desse princípio. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular vestes como barro, ele os acumulará, mas o justo é que os vestirá, e o inocente repartirá a prata. Então ele diz, olha, Deus não castiga de imediato. Eu concordo que vai acontecer, mas nem sempre é nesse prazo que nós gostaríamos de ver, né? E uma última parte aí de um tema que está sempre presente na fala de Jó é a queixa dele, né? Ele se queixa contra Deus, porque Deus está castigando ele sem que ele mereça, e ele se queixa contra os seus amigos que dizem que ele está merecendo. Agora, a queixa de Jó, né, que às vezes a gente fica meio escandalizado com a forma como Jó se queixa de Deus, mas a queixa dele implica um Deus soberano e uma aliança. Um Deus de aliança. Então ele não é uma queixa pecaminosa, uma queixa apóstata, né? Uma queixa que fala, desisto desse Deus. Como Tiago diz, ele não desiste, ele persevera. Ele só não está entendendo. E ele percebe, né, na sua fé que Deus é um Deus justo, então não pode, alguma coisa está errada, né? E conforme Deus não o responde, ele continua questionando. E nós percebemos esse mesmo questionamento em muitos salmos, né? Tem vários salmos que falam a respeito disso, né? Até quando, Senhor, ficarás em silêncio, né? Até quando tu permitirás que os meus inimigos se levantem contra mim? Tem vários salmos que vão nessa mesma linha, né? O Salmo 10, por exemplo, Salmo de Davi, ele poderia muito bem ter sido escrito por Jó, né? Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Então, ele está revoltadíssimo porque Deus
não está vendo a sua causa, né? Não está atendendo a sua causa. No Salmo 13, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Então esse é um tema bíblico muito rico, do lamento, porque Deus não está agindo, mas é um lamento cheio de fé, porque o salmista e Jó também fazem assim: Senhor, por que o Senhor não está agindo? Eu sei que o Senhor está do meu lado e eu vou continuar esperando no Senhor. Então é o lamento da fé e não da descrença. É isso que às vezes nos escapa, né? Deus permite que nós lamentemos desde que nós lamentemos perante Ele. Nós vamos levar as nossas queixas a Ele, sabendo que é dele que vem a resposta. Então é a queixa da fé e não a queixa da descrença, né? Por fim, nós vemos aí no livro de Jó, né, conforme a gente percebe que o próprio Jó tem uma teologia parecida com a dos seus amigos que ele tanto rebate, né? Nós vemos aí um tipo de teologia da prosperidade. Você se lembra de como os discípulos de Jesus se espantaram quando Jesus disse que os ricos têm dificuldade de entrar nos céus, no reino dos céus. E eles falaram, mas como assim, né? Então, eles também tinham essa mentalidade. Se alguém tem riquezas, ele é abençoado por Deus. Ou lá em João capítulo 9, versículo 2, quando eles veem um garoto lá que era cego de nascença, eles perguntam, quem foi que pecou, ele ou seu pai, para ele estar assim cego? Então essa mentalidade, né, de que nós podemos perceber o prazer ou desprazer de Deus em relação às pessoas de acordo com a sua prosperidade ou infortúnio, isso está presente, muito presente na mentalidade hebraica. A gente vê lá na Bíblia, mas a Bíblia não aprova essa teologia. Tá? Por isso que é tão fácil para essas igrejas que falam da prosperidade pegarem textos sempre do Antigo Testamento. Então pega lá Abraão, pega lá, né, e José e tal, e até o próprio Jó, né, para defender essa ideia de que o justo sempre vai se dar bem, o justo sempre vai estar por cima da carne seca. E a Bíblia não corrobora isso, não é assim que as coisas funcionam, né? Jesus, lá no caso do jovem cego de nascença, responde para os discípulos, nem ele pecou nem seus pais, essa enfermidade é para a manifestação da obra de Deus. A enfermidade de Jó, a desgraça de Jó também foi para a manifestação da obra de Deus, como a gente vai ver na próxima semana. Bom, então esses eram os meus destaques, essas são as nossas leituras, né? Deixa eu colocar aqui uma última vez a nossa semana de leitura, para que você possa gravar aí. Estamos lendo Jó, e essa é a penúltima semana. Na semana que vem terminamos com os últimos discursos, inclusive de um debatedor muito especial que vem para passar a régua. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe. Até mais.